Judas. Em meio à glória e ao poder que muitos imaginavam, houve um homem que traiu o próprio mestre, um homem que se perdeu em suas próprias ambições. Judas Iscariotes é um dos nomes mais conhecidos da história bíblica, mas, infelizmente, ele também é um dos mais trágicos. Entre os 12 discípulos de Jesus, ele foi aquele que, aparentemente, mais se afastou do propósito divino. Sua história é marcada por decisões que levaram à traição, e seu nome ficou para sempre associado ao ato mais infame registrado no Novo Testamento. Mas quem foi Judas? Como alguém que teve o privilégio de andar ao lado de Cristo, ouvir seus ensinamentos diretamente e presenciar milagres, pode ter se desviado tão drasticamente? O que aconteceu no coração de Judas para que ele fosse capaz de entregar seu mestre por 30 peças de prata? A história de Judas não é apenas sobre a traição em si, mas sobre as escolhas que ele fez ao longo de sua jornada. Ela nos ensina sobre os perigos do desvio da fé, das motivações erradas e do apego ao mundo material em detrimento do espiritual. No momento mais alto da história, quando a salvação da humanidade estava prestes a ser conquistada, Judas fez uma escolha que o separaria do amor incondicional de Jesus. Sua traição não foi apenas um ato de deslealdade, foi o ponto culminante de uma vida marcada por uma luta interna constante. A história de Judas é uma advertência poderosa para todos nós. Como nossas escolhas, mesmo aquelas que parecem pequenas no início, podem nos afastar do caminho de Deus. Assim como Judas teve suas escolhas, nós também temos o poder de decidir nossos caminhos. Se você deseja seguir em direção a uma vida de fidelidade e verdade, não deixe de acompanhar essa jornada. Se você também deseja entender mais sobre como nossas decisões podem impactar nosso destino, deixe seu like e continue conosco nesta reflexão profunda sobre a vida de Judas. Judas Iscariotes é um dos personagens mais complexos e, ao mesmo tempo, trágicos da Bíblia. Ele foi um dos 12 discípulos de Jesus e ocupava uma posição de destaque, sendo o tesoureiro do grupo. Muitos o viam como um fiel seguidor de Cristo, e sua presença junto aos outros discípulos nas viagens e pregações parecia reforçar essa imagem. No entanto, dentro de seu coração, algo começava a mudar. Judas, ao contrário de muitos dos outros discípulos, não via em Jesus apenas o Messias prometido, mas também alguém que poderia lhe dar poder e status. O papel de Judas no ministério de Jesus era crucial, mas ao mesmo tempo ele possuía um desejo ardente por riquezas e reconhecimento. A Bíblia relata que em uma ocasião, quando Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume caro, Judas reclamou do desperdício e sugeriu que o dinheiro fosse usado para ajudar os pobres. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? João capítulo 12, versículo 5. O Evangelho de João, no entanto, nos conta que Judas não estava preocupado com os pobres, mas sim com seu próprio interesse financeiro, pois ele era o responsável pela bolsa de dinheiro e costumava roubar dela. Essa atitude começou a refletir a crescente divisão dentro de Judas, entre sua aparência de discípulo fiel e suas verdadeiras motivações egoístas. Ao longo do ministério de Jesus, Judas testemunhou os milagres, ouviu os ensinamentos e esteve presente em momentos cruciais da vida de Cristo. Mas, ao invés de se deixar tocar pelo amor incondicional de Jesus, ele passou a se distanciar da verdadeira missão. A busca por poder e riqueza, misturada com a falta de compreensão plena do reino de Deus, afastou Judas do propósito divino. O ponto de virada na história de Judas ocorre quando ele decide entregar Jesus aos líderes religiosos em troca de 30 peças de prata, o preço de um escravo. Esse ato de traição não aconteceu de uma vez, mas foi o resultado de um processo gradual de distanciamento de Deus. O que começou com pequenas falhas de caráter e desconfiança em relação aos ensinamentos de Jesus, culminou em um ato de grande traição. Jesus, que sabia de todas as coisas, inclusive da decisão de Judas, não impediu que ele seguisse seu caminho. De fato, ao saber que a traição estava prestes a acontecer, Jesus falou de maneira enigmática durante a última ceia. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. João capítulo 13, versículo 21. Judas, ainda fingindo não saber do que Jesus falava, perguntou:
Sou eu, mestre. E Jesus respondeu: Tu o disseste. Mateus, capítulo 26, versículo 25. A partir desse momento, a história de Judas começa a tomar um rumo trágico e inevitável. Sua decisão de trair Jesus já estava selada, mas o que aconteceria a seguir seria marcado pela dor e o arrependimento. Judas, depois de negociar com os sacerdotes, concordou em entregar Jesus por 30 peças de prata, o que, em termos monetários, era uma quantia ínfima, mas simbólica do desprezo de Judas por seu mestre e pela verdadeira missão de Jesus. O valor da traição era miserável quando comparado à vida que Judas tinha ao lado de Cristo, mas foi o suficiente para que ele agisse conforme seu desejo egoísta de enriquecer e obter algum poder. No jardim do Getsêmani, quando Jesus se retirou para orar, Judas teve seu encontro com os soldados enviados pelos sacerdotes. Ele foi até Jesus e o saudou com um beijo, um sinal de traição. Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Lucas, capítulo 22, versículo 48. O beijo, que é normalmente um símbolo de carinho e amizade, agora estava sendo usado como um ato de traição. Esse momento foi o ponto culminante da decadência espiritual de Judas. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, mas não impediu a ação de Judas. Ao invés de retribuir a traição com raiva, Jesus permaneceu calmo e sereno. Após o beijo de Judas, Jesus foi preso e levado perante o Sinédrio, onde o julgamento foi marcado por falsos testemunhos e injustiças. O julgamento de Jesus, conduzido pelas autoridades religiosas de Israel, foi uma farsa. Judas, que havia esperado ver Jesus tomar uma posição política e se tornar o rei de um novo reino terrenal, agora se via diante de uma situação totalmente diferente. O mestre estava sendo condenado a uma morte humilhante e dolorosa, e Judas não conseguiu lidar com a realidade do que havia feito. Ele havia traído aquele que o havia chamado para seguir a verdade, e agora o peso de sua traição o consumia por dentro. Diante da condenação de Jesus, Judas foi tomado por um arrependimento profundo, mas não de uma forma que o levasse ao arrependimento verdadeiro. Em vez de buscar perdão e reconciliação com Jesus, ele tentou devolver as 30 peças de prata aos sacerdotes, dizendo: Pequei entregando sangue inocente. Mateus, capítulo 27, versículo 4. Mas os sacerdotes não se importaram com seu arrependimento superficial. Eles responderam friamente: O que nos importa? Isso é contigo. Mateus, capítulo 27, versículo 4. Sentindo-se completamente perdido e sem esperança, Judas foi além, e a Bíblia nos conta que ele se enforcou, pondo fim à sua vida de maneira trágica. A morte de Judas não foi apenas o fim de um traidor, mas uma lição sobre as consequências das escolhas erradas e das motivações equivocadas. Ele, que havia tido tantas oportunidades de se arrepender e de seguir o caminho da salvação, escolheu o desespero e a morte em vez da misericórdia de Deus. A história de Judas, que começou com tanta esperança e promessa, termina de uma maneira devastadora, deixando para trás um legado de traição e perda. A tragédia da vida de Judas não é apenas a sua morte prematura, mas o legado de perda espiritual e destruição que ele deixou para trás. A história de sua traição serve como um poderoso aviso sobre o perigo de se desviar do verdadeiro propósito de Deus e das consequências de viver com motivações erradas. Judas começou sua jornada com uma oportunidade única de caminhar ao lado de Cristo, de ser um dos 12 escolhidos. Ele teve acesso direto aos ensinamentos de Jesus, foi testemunha dos milagres e das manifestações de poder divino. Porém, em algum ponto, ele escolheu seguir seus próprios desejos e expectativas, em vez de se submeter ao chamado de Cristo para uma vida de humildade e serviço. O que é particularmente trágico na história de Judas é o fato de que ele não entendeu verdadeiramente o propósito de Jesus. Ele esperava um Messias que viesse estabelecer um reino terreno, que trouxesse poder e riqueza, mas não compreendeu que o reino de Deus que Jesus pregava era espiritual, centrado no amor, na misericórdia e no perdão. Judas, ao invés de se render à missão divina de Jesus, escolheu seguir seus próprios desejos egoístas, e essa escolha o levou à queda. Após a morte de Judas, seus atos continuaram a reverberar na história de Israel e da igreja primitiva.
Seus atos de traição se tornaram uma lição dolorosa sobre a importância da lealdade e do arrependimento. Os apóstolos, que ainda estavam processando o impacto da morte de Cristo, enfrentaram a realidade de que a traição não vinha apenas dos inimigos externos, mas também de dentro do grupo escolhido. O ato de Judas obrigou os outros discípulos a refletirem profundamente sobre a fidelidade a Cristo e o que significava realmente seguir a Jesus. A história de Judas também levanta a questão do livre-arbítrio e do plano divino. Apesar de sua traição, Judas não era apenas uma peça no grande plano de Deus. Ele era um ser humano com livre-arbítrio, que fez escolhas e, ao escolher trair, pagou o preço com sua vida. No entanto, a soberania de Deus permanece evidente em que, mesmo através da falha humana, o plano de salvação para a humanidade foi cumprido. A morte de Cristo na cruz, embora impulsionada pela traição de Judas, foi o sacrifício necessário para a redenção de todos. Deus, em sua infinita sabedoria, usou até os erros humanos para cumprir a sua vontade perfeita. Após a ascensão de Jesus, a Igreja foi fundada sobre o ensino e o exemplo de Cristo, e a lição deixada pela história de Judas não foi esquecida. Ela foi uma lembrança constante de que, por mais que sejamos chamados por Deus para grandes propósitos, devemos estar sempre vigilantes contra as tentações do ego e da ganância, que podem nos desviar do caminho verdadeiro. A história de Judas é uma das mais trágicas e complexas da Bíblia. Ela nos ensina sobre os perigos de se afastar da verdadeira fé, de seguir os desejos egoístas em vez dos propósitos divinos e de falhar em reconhecer o valor do que realmente significa seguir a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a história de Judas também nos lembra que o arrependimento verdadeiro e a reconciliação com Deus são sempre possíveis, desde que estejamos dispostos a buscar sua misericórdia e a viver conforme sua vontade. A vida e a traição de Judas são um lembrete sombrio e poderoso das consequências das escolhas feitas com o coração desviado. Ele foi alguém que teve acesso direto ao coração de Cristo, caminhou ao seu lado, ouviu suas palavras e testemunhou os milagres. No entanto, ao seguir seus próprios desejos e egoísmo, ele se afastou do plano divino e se perdeu na escuridão de sua própria traição. A história de Judas não é apenas sobre a falha de um homem, mas sobre a luta interna que todos enfrentamos entre a fidelidade a Deus e os apelos do mundo. Judas nos ensina que a tentação do poder, da riqueza e da autossuficiência pode nos cegar para o propósito verdadeiro de Deus em nossas vidas. Às vezes, podemos ser atraídos por promessas vazias que o mundo oferece, esquecendo que a verdadeira paz e a verdadeira alegria vêm de seguir o caminho de Cristo, um caminho de serviço, humildade e entrega. A vida de Judas serve como um alerta para todos nós. As escolhas que fazemos, grandes ou pequenas, têm um impacto profundo não apenas em nossas vidas, mas também no plano divino que Deus tem para o mundo. No entanto, mesmo na tragédia de sua traição, há uma lição poderosa sobre arrependimento e a oferta de perdão. Apesar da profundidade de sua falha, Judas tinha a oportunidade de voltar ao Senhor, mas escolheu o desespero em vez da reconciliação. A grande lição é que nunca estamos além da graça de Deus, e se escolhermos nos arrepender sinceramente e buscar sua misericórdia, Ele sempre está pronto para nos perdoar e restaurar. Se você também deseja viver em alinhamento com o propósito de Deus para a sua vida, não importa os erros ou falhas que tenha cometido, saiba que a graça de Cristo está disponível para você. Se você deseja experimentar a verdadeira paz e transformação que só vem de um relacionamento com Jesus, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Que a luz de Deus ilumine cada passo seu e que você possa encontrar, como Judas poderia ter feito, a verdadeira redenção no amor incondicional de Cristo.